nós vamos falar sobre virose, não do coronavírus, viroses. O assunto são viroses. E eu vou explicar por quê. Então vamos lá, boa noite para todo mundo, depois eu falo boa noite mais demorado. Então, duas coisas. O tema de hoje, então boa noite, a gente vai falar sobre viroses em geral. Vírus bonzinho. Para quem teve filho, para quem teve criança, e a criança estava com febre, enjoada, vomitando, chatinha, ligava para o pediatra, ia no pediatra, o pediatra falava, é uma virose. Leva ela para casa, põe ela no chuveiro, põe ela para brincar na água, dá Novalgina de horário, não vai me dar anti-inflamatório. Minha opinião. Tem muito remedinho fazendo propaganda que são anti-inflamatórios. Não se dá anti-inflamatório para criança, porque vai estragar o rim, vai dar gastrite, mas principalmente porque tem opção melhor. Quadro gripal, virose, qualquer coisa é Novalgina ou Tilenol. Ah, eu não tenho dinheiro. Lá no posto de saúde pega o genérico. Então, antigamente, virose era uma coisa bobinha. A virose era milhares de viroses que dão um quadro de síndrome respiratória, que a gente chama de infecção de via aérea superior, ou IVAS, infecção de via aérea superior. E as viroses eram coisas assim, dá um quadro gripal, que a gente chama de síndrome gripal, dá um quadro febril, mal-estar, a criança fica enjoadinha, ou o adulto também, dói o corpo. E qual é a melhor conduta? Vai para o banho e fica no banho bastante tempo. Faz inalação com água fervendo, coisa de vó. Toma bastante água. Alimentação leve. Por que alimentação leve numa virose? Porque o organismo está se defendendo de uma agressão, um vírus comum. Mas ele precisa desviar toda a energia para se defender de uma agressão por um vírus comum. Se você fica comendo coisas que são pesadas para o intestino, você desvia todo o fluxo sanguíneo para o abdômen. Com isso, sobra menos energia para gastar no teu sistema de defesa. Então, quando você está com qualquer sintoma infeccioso, não é para ficar tomando suco de fruta, água de coco, refrigerante, é para tomar água. Não é para ficar comendo molho, pizza, comidas salgadas e cheio de creme. Por quê? Porque isso exige uma digestão maior. Isso rouba fluxo para todo o teu intestino e diminui o teu sistema de defesa. Então é importante que numa refeição leve seja coisa de vó. É um cafezinho com leite, um pãozinho leve, sem muita manteiga, uma geleia, mamãozinho, muita água, chazinho caseiro, sopinha, canjinha, coisas leves, e não feijoada. E não saquinho de xizito e de amendoim. Então, o que acontece? Quando você tem uma virose, você tem um quadro febril, um quadro de dor no corpo, antes de ter qualquer sintoma localizável. Você tem um quadro geral, febre, dor no corpo, mal-estar, irritabilidade. Isso é uma virose. Aí ela pode se localizar na via aérea superior. Rinite, sinusite, conjuntivite, otite, faringite, traqueite, aquela tosse de pigarro chata, bronquite, broncopneumonia. Então ela vai complicando. Ou ela pode dar uma síndrome abdominal. Então uma virose sempre entra pelo nariz, né? E aí vai fazendo o quê? Vai cutucando o organismo. Vai para o estômago e para o intestino. E aí, no estômago e no intestino, vai complicar o processo digestivo. Então, dá má digestão. Uma virose comum pode dar náusea e vômito, pode dar diarreia. Então, tudo isso chama-se virose. Por que eles davam o nome de virose? O pediatra falava, é uma virose, fica em casa, vai fazendo dieta, toma Novalgina, toma remedinho para o enjoo, toma um remedinho para um protetor do estômago e fica quietinho. Porque a maioria das viroses são vírus que o organismo se defende bem. Em questão de 3, 4, 5 dias, o organismo vai lá e pimba, liquida o vírus. Por isso que a dieta leve e água, hidratação. Ah, eu quero comer fruta. Coma, não beba.
Tudo isso até surgir lá pelos anos 35, 40, uma outra virose. Teve a gripe espanhola, em 1918, que matou 1/3 da população. Mas em 1930 e bolinha, 35, surgiu uma outra virose terrível, que é a da paralisia infantil. É um vírus também que entra por via respiratória, pode dar uma lesão neurológica importante, que dá paralisia das pernas. Fica paraplégico. E essa epidemia acabou pegando muita gente. Então a paralisia infantil. Até que surgiu, 20 anos depois, uma vacina. Demorou 20 anos para ter uma vacina. E aí vieram outras viroses. Quais as outras viroses que começaram a vir? 20 anos para cá, o que aconteceu no Brasil? Veio um vírus da dengue, que é transmitido pelo mosquito. Não é por via respiratória, é pelo sangue. O mosquito, Aedes aegypti, que parece um pernilonguinho, ele pica você e quando ele fura você, ele injeta o sangue dele. Ele chupa sangue, mas ele contamina. Que nem você chupar um canudo de refrigerante que alguém que estava usando. Você vai pegar, pôr na boca, mas alguém pôs na boca, vai pegar doença. Lógico. Então, dengue, chikungunya, zika, são doenças que estavam lá no mato e vieram para a cidade. E a febre amarela? Estava na floresta, começou a invadir cidade, também transmitida pelo mosquito. E a malária? Outra doença transmitida pelo mosquito. Então, são viroses. E nós não temos vacina para dengue até hoje. Faz 20 anos que a dengue está aí detonando. Mas por que tem dengue? Por falta de vergonha na cara dos nossos políticos, desde o mais pequenininho até o mais alto. Por quê? Porque a dengue significa falta de higiene, falta de esgoto, falta de sanitarismo, falta de saúde pública verdadeira. E não o sistema podre que a gente tem, onde metade do Brasil não tem água e esgoto adequado. Metade do Brasil é pobre ganhando menos de R$1.000 por mês. O resultado é que a dengue veio. Mas a dengue, há 120 anos atrás, o Oswaldo Cruz, um médico aqui de São Paulo, ele estava com dengue e febre amarela em São Paulo, Santos, no Rio de Janeiro. Sabe como é que ele acabou com a dengue? Há 100 anos atrás, sem luz elétrica direito, sem telefone, sem celular, sem computador, acabou com o lixo. Não tinha lixo. E o pessoal brigou com ele, porque ele recolhia lixo todo mundo e a polícia foi obrigada a tomar uma atitude para defender um médico chamado Oswaldo Cruz. Então nós temos hoje um problema que é um povo mal educado, porco, que joga bituca de cigarro pela janela do carro e o moleque, filho dessa criatura, jogando papel de bala pela janela do carro. Faz diferença um papel de bala, uma bituca de cigarro e um palito de fósforo? Faz, porque é lixo. Lixo deveria ser jogado no lixo. Então a gente tem um problema. Nosso povo é porco e mal educado. E quem não gostar, muda de canal. E nós temos um jogo político que mais rouba do que faz. Né? E muitas vezes a gente tem saudade de político que roubava, mas fazia. E fazia, isso é que é o pior. Né? São Paulo, a maioria do que tem em São Paulo foi feito por políticos que roubavam um pouquinho e faziam muito. Hoje o pessoal rouba muito e faz pouco. Então nós temos um problema das viroses. Só que aí, nos anos 80, veio um vírus que veio do macaco. Lembra qual foi esse vírus que veio do macaco? O vírus da AIDS, do HIV. O que é HIV? É humano, H de humano, I de imunodeficiência, V de vírus, HIV. Vírus da imunodeficiência humana. É um vírus. Só que ele transmite pela saliva e pelo sexo e pelo sangue. E até hoje nós não temos uma vacina para o HIV. Então é um vírus. E quando vocês olharem a foto, deixa eu ligar meu computador aqui. Ele fechou. Eu coloquei uma foto que eu gostaria que depois quem está assistindo a live vá lá ver a foto do flyer da live de hoje. Eu coloquei vários tipos de vírus. Né? Cada vírus tem um jeitinho diferente. Tem um vírus bolotinha roxinha, outro laranjinho, outro amarelinho. Então são vírus com aspectos diferentes, né? Deixa eu abrir aqui. Para quem não viu, depois vai lá ver, tá? Então tem vírus com vários formatos diferentes. E por que o coronavírus chama coronavírus?
porque ele parece que tem um monte de coroa na cabeça, na bolotinha dele. E aí eu coloquei do lado uma foto de uma célula parecendo um carrapato, parecendo uma aranha em cima. Essa aranha, na realidade, não é o coronavírus, porque o coronavírus é uma bolota cheia de coroinhas, né? Mas é só para você ter uma ideia que é exatamente isso que o vírus faz. Quem não viu, parece um carrapatinho grudado na célula. E aí o que esse vírus faz? Todo vírus precisa entrar na célula. A célula é como se fosse um ovo de galinha. Tem a casca, lá dentro tem a clara e depois tem a gema. O vírus, para crescer, ele tem que entrar na célula. E lá dentro ele duplica, ele faz xerox dele mesmo. Ele não precisa namorado. Ele simplesmente faz cópia dele mesmo. Isso é o vírus. O vírus não tem vida própria, ele precisa da célula. E aí eu coloquei o desenho de como é que ele invade o corpo inteiro. Todo vírus dá uma quebradeira no corpo. Por quê? Porque por mais que ele tenha entrado pelo nariz ou pelo sangue, ele se espalha pelo sangue. E ele pega todo o corpo. E aí do lado tem uma bolotinha, com o vírus entrando dentro da bolotinha, que é uma célula, e explodindo a célula. Por isso que quando esse vírus é muito agressivo, ele provoca explosão da célula, destruição da célula. E isso é que mostra a agressividade do vírus. Vírus bobinhos, como a gente tinha 40 anos atrás, 30 anos atrás, que você levava o teu filho no pediatra com febre, com náusea, com vômito, com diarreia, com tosse e tal. O pediatra vai falar, é uma virose, vai para casa, Novalgina, banho, tal. Agora a coisa mudou. Agora primeiro eu tenho que garantir que não é um vírus agressivo e afastar. E aí o que acontece com toda virose? Toda virose, como ela espalha pelo sangue todo, ela dá lesão de pele, geralmente. Toda virose pode dar lesões de pele depois de 3, 4, 5, 6, 7 dias. Por exemplo, sarampo. Sarampo você fica alguns dias com febre, com mal-estar, garganta, uma conjuntivite. Aí de repente aparecem aquelas lesões do sarampo, que o diagnóstico é feito clinicamente por um médico com M maiúsculo. Não tem exame para fazer. Até tem, mas não dá para fazer. Então, quando você vai num médico bom, ele fala, isso é sarampo. Ele olha e fala, é sarampo. É um bom médico. E a cachumba é uma outra doença. Aí pega o quê? Pega a parótida, fica inchado aqui, mas dá os mesmos sintomas. E a catapora também. E a varicela também. Então todas as viroses têm o mesmo quadro. A diferença é que nos últimos 20 anos, talvez um pouco mais, 40, estão surgindo cada vez mais vírus mais malucos e agressivos. E vários deles que estão vindo ou da floresta, dos animais da floresta, ou dos animais de criação. Então veja, vírus do macaco é o AIDS, HIV. O vírus Ebola, lá na África, que está lá, mata 90% do povo. O vírus das galinhas, das pombas, que veio, é o H1, depois veio o H2, H3, H9, veio o vírus do porco, agora o vírus do morcego. Então, vírus faz parte do mundo, mas eles estão aumentando muito. E eles se produzem muito, porque eles entram na nossa célula, geralmente respiratória e intestinal. Mas geralmente eles vão dar lesão na pele. E aí vocês vão ter todas as dificuldades que um bom médico vai ter. Um médico fraquinho vai ter mais dificuldade ainda. Aí o que é? Se o médico é fraquinho, ele pega uma metralhadora e atira para tudo quanto é lado, pede milhões de exames, porque ele não sabe o que ele está fazendo. O que acontece para toda virose? Não tem um antivírus. Aí começaram a surgir os antivirais, que nem antibiótico mata bactéria, antifúngico mata fungo, micose. Os antivirais começaram a surgir por causa da AIDS. Então, tem alguns antivirais que a gente consegue controlar o vírus do HIV, para que as pessoas não morram. Então tá cheio de gente com HIV passeando e transando por aí. Tá cheio de gente com hepatite C, aqui mão direita, aí tá invertido, hepatite C. Tem antivirais para tratar a hepatite C. Por quê? Porque não tem vacina para hepatite C.
Aí entrou o H1N1 das galinhas, das pombas, das aves, depois veio o H2, H9 do porco, e surgiu um antiviral, que é o Tamiflu, é um remedinho maravilhoso, não dá efeito colateral, e liquida com o vírus. Então, nós estamos hoje rezando para que no ano que vem, no final do ano que vem talvez, apareçam antivirais novos que efetivamente funcionam. Mas até aparecer, tem muito marketing na televisão, tem muito papo furado, muita gente querendo ficar famoso e muita gente falando e desfalando. Então aprenda uma coisa, vírus estão no ar, vírus estão aqui quando eu falo, vírus estão nos ambientes fechados, por isso que a nossa avó falava, são 6 horas, o sol está nascendo, abre a janela, deixa ventilar a casa, porque troca o ar, né? Entra um ar fresco, que tem menos concentração de vírus, bactérias e fungos, porque um ambiente fechado tem tudo isso. Quem tem ar-condicionado tem que fazer higiene do ar-condicionado no mínimo toda semana. Como é que faz isso? Aprenda. Aprenda. Mas tem que fazer. Quem tem empresa tem que fazer com mais rigor, porque tem muita gente, porque o filtro do ar-condicionado é que nem o filtro do aspirador de pó. Ele serve para segurar a sujeira, mas quando a sujeira está muito depositada, ele serve para distribuir sujeira. Que sujeira? Fungo, bactéria, vírus, ácaros e sujeira. Então o ar-condicionado é bom, mas tem que estar limpo. Ventilador também. Você já parou para limpar as pás do teu ventilador? Entendeu? Tudo isso para diminuir a distribuição de vírus. E para quem tem dúvida disso, tem um videozinho de 30 segundos no meu Instagram mostrando que quando eu falo boa noite, bom dia, eu espalho o que eu tenho de vírus no meu corpo para microgotículas que ficam no ambiente por 20 minutos ou até 3 horas, se o ambiente não estiver ventilado. Então tudo isso é para você entender que vírus é um bichinho sem vergonha. E eu botei as fotos, eu sei que ficou um flyer pesado, mas eu gosto de, no flyer, já dar um monte de informação. Então eu vou começar a botar flyer mais carregado de informação. Olha com carinho, leia, não dá para ler, mas dá para entender que é alguma coisa histórica. Eu estou fazendo uma evolução. Vários vírus diferentes, formatos diferentes, caras diferentes, agressividades diferentes. E tem vírus que mata, e tem vírus que vem, enche o saco da gente e vai embora rapidinho. E em relação ao que nós temos hoje, é um vírus que vai ficar até o ano que vem perturbando todo mundo, e a gente não vai ter uma onda e acaba. A gente vai ter várias ondas. Sabe, no mar? O mar nunca acaba. O mar sempre está cheio e as ondas estão sempre assim. Você não vê o mar secar e ficar na areia. Prepare-se, porque esse ano e o ano que vem nós estamos na água. Num oceano, num barquinho, que você sabe que você tem que cuidar da tua família, com todas as dificuldades. E a gente sabe que por mais que alguém tenha falado, na minha cidade, fique tranquilo, vai chegar. Ah, mas lá na Islândia não chegou, vai chegar. Por quê? Porque os aviões levam, as aves levam, né? O H1 veio por aves aqui. Então todas as doenças são carregadas pelas aves, pelo ar também. Então não são só os animais, mas os animais terrestres como os nossos, mas as aves são grandes transportadoras de vírus. Quando uma ave sai lá do Canadá e vem até a Argentina, ela está lá visitando todo mundo e fazendo cocô lá na nossa cabeça que tem todos os vírus que tinha no Canadá. Aí ela pega os vírus da Argentina e vai distribuindo até do Canadá de volta. Pare para pensar que isso é a verdadeira biologia do mundo, tá? Não fique triste, mas essa é a verdade. Para finalizar, deixa eu falar por que os ingleses são famosos. Imagine, em 1850. 1850 nenhum de nós estava vivo, né? Os ingleses fabricavam uma locomotiva e os vagões da locomotiva fabricavam pontes, porque atravessavam rios, tudo em ferro fundido, lá em Manchester, lá na Inglaterra. Botava isso há 170, 180 anos atrás, quase 200 anos atrás. Botava esse monte de ferro de uma locomotiva desmontada, que nem um monte de brinquedo da Lego, num navio à vela. Demorava 1 mês e tanto para chegar aqui em Santos.
Aí em Santos descia aquele monte de peça gigante de ferro fundido, punha no lombo de burro e subia a Serra do Mar, no Rio de Janeiro a Serra para Petrópolis, em São Paulo a Serra de Santos para São Paulo, e montava a locomotiva e o trem e os vagões e o trilho e as pontes que nós temos no Brasil são de 100 anos, às vezes de 150 anos atrás. E montavam direitinho. Hoje você compra um guarda-roupa numa loja aí famosa, o guarda-roupa não monta. Você monta uma cama, ela fica com defeito. Então os ingleses sempre tiveram fama de fazer tudo certinho. E os ingleses tinham essa fama, por isso que a principal empresa de avaliação de qualidade é a empresa britânica chamada British Standard Institution, que é a empresa da rainha, do governo inglês, que avalia qualidade no mundo. Entendeu? Isso deu a qualidade para a indústria eletrônica, para todo mundo por causa da fama que os ingleses tinham de fazer tudo certinho. Entendeu? Quando você compra uma roupa que tem padrão de qualidade, você não precisa experimentar. Você fala, minha camisa é 15,5, minha calça é 30 por 32, meu sapato é 7,5. Isso são números americanos, são os únicos que eu decorei. Você não precisa experimentar, pode pegar e levar para casa que vai servir. Isso é padrão, né? Por isso que o britânico tem padrão de horário, que ele cumpre, eu gosto de cumprir, e padrão de qualidade. E é isso que nós no Brasil estamos precisando. Padrão, tá bom? Vamos responder perguntas na caixinha de perguntas primeiro, tá bom? Boa noite. Ela está com a sensação de virose há 4 dias, sem febre nem tosse. Deve se preocupar? Sim. Vai fazendo banho, novalgina, inalação, gargarejo, coisas de casa e observa. Só que nós estamos numa pandemia, numa epidemia mundial. Então hoje não dá para falar, é uma virose, vai para casa. Isso funcionava 40 anos atrás. Agora, procura teu médico e veja se ele não tem como fazer um examezinho básico de sangue e verificar se isso já não é um coronavírus. Porque se for, é melhor pegar um baldinho e apagar um incêndio no começo. Porque no começo de um incêndio, um baldinho resolve. No incêndio que já está pegando fogo no telhado, você tem que chamar o bombeiro e provavelmente você vai perder a casa e a vida. Então, tem que falar com o médico, sim. Hoje, tudo para mim tem que garantir que não é. Uma pergunta de ela, pelo jeito, já teve o corona, está perguntando, será que pode pegar o coronavírus de novo? Teoricamente, não. Teoricamente, não. Mas como o negócio tem 5, 6 meses, não dá para jurar por Deus. Por que algumas pessoas são vulneráveis e outras não? Tem gente que tem um sistema imunológico melhor que outros, né? Tem gente que é bonito por fora e por dentro está muito ruim. Por isso que precisa do médico para avaliar. Médico com M de medicina maiúsculo. Porque bonito por fora não resolve, tem que estar bom por dentro. E o bom por dentro significa um sistema imunológico bom. Um sistema que a gente chama de saúde blindada. Saúde blindada quer dizer, tem gente que está ficando velho, mas tem uma saúde boa, de ferro. Por quê? Porque está bom por dentro e relativamente bom por fora. Então, tem que garantir tudo isso. Agora, tem gente que tem uma saúde boa, que entra um vírus e ele vai lá e controla. Então ele se defende, liquida o vírus e faz os anticorpos. Entendeu? E aí ele ficou quase doentinho, ou tão pouco doentinho, que ele nem percebeu que ele ficou, mas o organismo se defendeu. Entendeu? Uma pergunta, eu não estou dando o nome das pessoas que estão fazendo pergunta, tá bom? Não fique triste. Doutor, podemos tomar Tamiflu como preventivo de gripe no início do inverno? Olha, eu não posso recomendar preventivamente, mas o Tamiflu é um antiviral que funciona muito bem no H1, H2, H3, H9, os Hs. Tem vários Hs. Funciona muito bem. Mas tomar preventivamente não adianta. Você tem que tomar se você tiver com um quadro viral. No meu kit corona, que são 10 medicamentos hoje, 10 medicamentos para fazer você se livrar do corona, evitar um hospital, evitar uma UTI, evitar ser entubado, evitar morrer, inclui um antiviral bom, lógico. Qual é o melhor teste do Covid? Nenhum. Nenhum. A melhor maneira de você suspeitar do coronavírus é falar com um bom médico e fazer a avaliação clínica e o laboratório de sangue.
Por quê? Porque os exames de sorologia, tanto de ponta de dedo como de sangue, eles são atrasados. Eles só vão dar positivo 7, 10, 15, 20 dias depois. Você já morreu, cara. E o SWAB, que é o do cotonete, você tem que fazer nos primeiros dias, mas ele erra muito. Por quê? Porque o vírus vem aqui e vai para dentro. O vírus não fica na portinha esperando você passar o cotonete. Então, os exames do SWAB erra muito, dá muito falso negativo. Quer dizer, você está doente e dá negativo. O exame de ponta de dedo e de sangue só serve para depois. Cara. Eu quero primeiro apagar o incêndio. Então, são exames que eu não peço de rotina, não. Peço depois. A filha dele teve influenza e foi muito bom no ano passado com Tamiflu. Beleza. O que está na bula não é o que a medicina faz. O que está na bula é o que o laboratório está falando para você fazer. O que a medicina faz não é o que está na bula. A bula é feita para agradar gregos e troianos. A medicina não necessariamente segue a bula. Alguém me mandou um beijo. Obrigado, beijo para mim. Tem 2 dias que ela está meio ruim da barriga. Pode ser virose? Sim. Pode ser que você comprou na rua comida, pediu comida para entregar em casa. Por isso que eu falo, nós estamos em guerra. Em guerra você tem que fazer tua comida para garantir a qualidade. Entendeu? Mas pode ser, está cheio. Eu diria que 20% dos casos que eu atendi, eu estou atendendo gente desde fevereiro. 20% começaram somente com dor de barriga. E era o corona e depois foram para a UTI. Então, fique esperto. Pessoas com tipo sanguíneo têm... Não, besteira. Não existe nenhum trabalho com tipo sanguíneo, nem para dieta, nem para engordar, nem para emagrecer, nem para corona. Se algum trabalho aparecer, é besteira. E tem que lembrar o seguinte, a medicina não é baseada em um trabalho que saiu na televisão. É trabalhada em centenas de trabalhos que a gente avalia. Quando sai na televisão, geralmente é abobrinha. Aqui ela está falando que ela está com a pressão arterial muito instável. Procura um médico. Fale com o médico. Se possível, um nefrologista, porque pressão é rim doente. O que faz uma pessoa só ter sintoma? Se tem sintoma, não é assintomático. Não entendi a pergunta. É assim. Tem pessoas que pegam o vírus, todo mundo que pegou o corona vai ficar até 14 dias, 14 dias são 2 semanas, com o vírus espalhando. Então todo indivíduo que está com o vírus está espalhando, ponto. Se alguém falar diferente é besteira. Então assim, todo indivíduo que está contaminado, teve contato com alguém, a partir do momento que o vírus entrou, o vírus já está se reproduzindo. E essa pessoa, sem nenhum sintoma, não tem febre, não tem resfriado, não tem nada, ela está espalhando. Por isso que quando uma pessoa tem contato com alguém que esteve, ou está suspeito de ter corona, deveria ficar em isolamento. Foi isso que a Coreia fez, foi isso que a Finlândia, os países de primeiro mundo fizeram isso. Todo indivíduo que teve contato com alguém que está suspeito, esses indivíduos que tiveram contato, tem que ficar em isolamento. Por quê? Porque esses que tiveram contato, eles não estão sentindo nada, mas por 2 semanas, por 15 dias, por metade de um mês, eles estão espalhando a doença. Aí, depois de 2 semanas, eles podem começar a ficar doentes. Sim, aí é assim, 1/3 vai ficar muito doente, e talvez acabe quase indo para a UTI e morrer. 1/3 vai ficar bem doente, mas não vai precisar de hospital. E 1/3 talvez fique com uma coisinha leve, um sintominha leve. Tá? E aí a gente chama de assintomático ou pouco sintomático. Mas todos esses daqui, por 15 dias, ficaram contaminando gente. Por isso que tem que ter o isolamento das pessoas que tiveram contato. Por isso que os países de primeiro mundo falaram, você chegou de viagem, você vai ficar 15 dias na tua casa. Por quê? Porque você não pode ir para a rua. Você não tem nada. Não, mas não vai para a rua, porque senão você vai contaminar alguém. E se eu fizer o exame, vai dar negativo. Se eu fizer o exame, vai dar negativo. Se eu fizer o exame, vai dar negativo. E se eu fizer uma consulta para um médico bom e pedir uns exames de sangue, talvez eu já pegue alguma coisa. Talvez. Mas talvez só apareça na hora que você começar a ter sintoma. Algum sintoma. Barriga, pulmão ou respiratório. Ou pele, né?
Lembra dos quadros de pele vermelha, irritada e tudo mais? Outra pergunta, tomar vitamina C evita o vírus? Não. Tomar um complexo vitamínico, por exemplo, eu recomendo um complexo vitamínico com uma dose adequada de zinco, por quê? Porque o zinco em dose em nível alto e vitamina D em nível correto, todo dia, diário, vitamina não se toma uma vez por semana. Vitamina se toma todo dia que nem banho, todo dia, todo dia. Ah, banho uma vez por semana não resolve. Não, e vitamina uma vez por semana eu nunca prescrevi. É todo dia. O que acontece? Você tendo adianta só 2 vitaminas? Não. Você tem que falar com o teu médico para suplementar todo o teu organismo. Mas quando eu estou bem equilibrado na parte suplementar, com certeza eu vou dificultar o vírus a produzir, a reproduzir. Mas eu não mato o vírus com vitaminas, entendeu? Existe um vírus mais perigoso e agressivo que o outro? Sim. Você tem o vírus do resfriado comum, que é tradicional, resfriado, fica só aqui na rinite. Você tem o vírus da gripe, que pega daqui para cima. Vírus da gripe não pega pulmão. Agora, toda virose, mesmo um gripe comum, um resfriadinho, você está com o teu organismo fraquinho. Porque você está desviando energia, desviando o teu sistema imunológico para se livrar de um resfriado. O que acontece quando você manda a polícia atrás de um bandidinho pequenininho? Pode entrar um bandidinho mais perigoso. Então existem as infecções oportunistas, infecções secundárias oportunistas. Toda vez que você tem uma virose qualquer, mesmo uma virose bobinha, você pode ter uma segunda infecção bacteriana, viral, fúngica por fungo, oportunista. Entendeu? Por isso que no kit corona que eu dou preventivamente com qualquer sintoma, existe a prevenção para outros vírus e a prevenção para outras bactérias. Entendeu? Deixa eu ver essa pergunta que eu não entendi. Pode acontecer de alguém com Covid... Se a pessoa está com Covid, ela pode estar com ponta de dedo negativa? Pode, porque aqui tem que criar anticorpo. Ela pode demorar 15, 20, 30 dias para criar anticorpo e pode não criar anticorpos, entendeu? Covid é um diagnóstico hoje clínico. Aqui não é pergunta. Quando ela crescer, ela quer ser igual a mim. Obrigado. Eu espero que não. Eu acho que deve ser uma moça bonita. Eu não sou tão bonitinho assim. Doutor, quando a pandemia do Covid virar uma endemia controlada? 2022. 2022 vai virar endemia. Até o ano que vem tem chão. Até o ano que vem preparem o seu coração, a paciência, a cabeça, a angústia, a ansiedade, o pânico e o sono. Até o ano que vem nós estamos em pandemia. Uma pergunta chique. Olha só, como estimular macrófagos e linfócitos. Para quem não sabe, tem um monte de célula de defesa. Tem um monte. Mas quando a gente dá todas aquelas 5 dicas do saúde blindada, é para melhorar o sistema imunológico como um todo. Não adianta eu dar um remédio para melhorar uma célula de defesa. Ou 2 células de defesa. Eu tenho que melhorar o conjunto. Não adianta eu dar dinheiro para a polícia civil e não dá para a polícia militar e para os bombeiros e para o exército. Quando eu invisto em segurança de um país, eu tenho que investir em todos. Polícia civil, polícia militar, bombeiro, exército, aeronáutica, marinha. Tem que investir em todo o sistema, entendeu? Olha uma pergunta importante. HIV pega pelo beijo no rosto? Não. HIV pega por secreção, por isso que pela transa sexual, né? E não é só em homossexual, qualquer pessoa que transa pode pegar. Beijo também transmite, menos, mas transmite. Sangue, você doou sangue para alguém, também. A Fafazinha emagreceu 10 quilos com Covid. Recupere, cuida para ver se não tem sequela, minha linda, porque tem complicações crônicas do Covid. Aqui está me perguntando assim, explicar sobre as manchas vermelhas na pele, não é depois do Covid, é durante o Covid. Até depois pode ter. Hoje eu peguei um paciente
que eu tratei do Covid dele, quer dizer, tratei com o kit Covid direitinho. Ele teve um funcionário, são 10 pessoas que trabalham no escritório dele. Uma pessoa começou pigarro. Ele me ligou, eu falei, ela tá com pigarro, acho que é alergia. Eu falei, não. Deixa eu conversar com essa pessoa. Conversei por vídeo, pedi um examezinho de sangue rapidinho, falei, isso é corona. Isso foi sexta. No sábado, o colega dela de frente foi para UTI subitamente, para UTI. Na segunda, todos já estavam doentes. Eu tratei todo mundo, e essa pessoa que é o responsável, o dono do escritório, tratou bonitinho, faz 15 dias, melhorou, e hoje ele está todo empipocado. Mas geralmente as lesões no corpo, na pele, são vários aspectos. Quem quer saber, veja no meu Instagram uma foto com 6 ou 8 fotos, no slide verde, que são as várias formas do coronavírus aparecer na pele. Então ele está aparecendo. Será que o vírus reativou? É isso que eu estou investigando nele amanhã, tá bom? Olha aqui um comentário. Uma amiga que chegou da Itália tem que ficar 14... Todo mundo que chega de viagem diz que tem que ficar 14 dias em isolamento. Pode levar o cachorro para tomar banho e tosar? Pode. Mas lembra-se de proteger e limpar as patinhas dele depois, porque pisou no chão, contaminou, né? Doutora Cíntia, olha que honra, temos uma médica dermatologista linda, incrível, maravilhosa, que está aqui assistindo a gente. É uma honra para mim. Eu devia pagar ingresso para ela para estar me assistindo, né? Um beijo, doutora Cíntia. Explica sobre as manchas, já falei, vamos ver. Olha só uma pergunta interessante. Tem como numa casa de 4 pessoas, só uma pegar o Covid? Se uma pessoa na casa está doentinha, todos vão pegar o vírus. O que acontece é que pode ser que um não sinta nada, fique tranquilo, que a gente possa até fazer a consulta, os exames, e ele escapou. Quer dizer, o sistema imunológico dele controlou o vírus. Mas o ideal é que todos esses fiquem quietinhos em casa por 2 semanas, pelo menos 10 dias, vai? 10 dias é um número mais redondo, para não levar o vírus para fora, não levar o vírus na farmácia, no mercado, para ninguém. Esse é o objetivo. Olha só, a namorada do filho está vindo para a casa dela, para morar. Fica quietinha em casa. Agora, se ela trouxer um vírus, enquanto a gente não sabe o que ela está carregando, ela tem que ficar de máscara dentro de casa. Por quê? Porque ela pode estar trazendo de outra cidade para a sua cidade um vírus. Então fica de máscara. Uma pergunta boa. Pessoas que têm uma boa alimentação têm necessidade de suplementação? Obrigatório. Quando você planta uma semente na agricultura, uma semente de milho, um pé de milho que você quer que cresça, você planta uma semente de um pé de brócolis, não importa. Toda vez que você planta uma semente, você aduba. Você aduba antes de plantar, durante a plantação, que a semente está crescendo, e depois essa planta vai precisar de adubo sempre. Adubo controlado, não simplesmente comprar vitamina e tomar. Qual a quantidade ideal para uma mulher de 45 anos de vitamina D? Rafaela, minha linda, é assim, eu tenho que ver o nível do sangue. Eu tenho que manter o nível de vitamina D no sangue de 45. Então eu vou suplementar diariamente uma vitamina D3 para chegar nesse nível e manter. Que nem o óculos. Qual é o grau do óculos que eu preciso? Eu preciso enxergar. Beleza, então eu vou usar o grau que eu preciso para chegar lá. Aqui uma pergunta dela. O irmão dela fez transplante de fígado e rim. E ela tem esteatose. Esteatose não tem cura, não tem remédio. Tem muito médico malandro receitando. Você tem que emagrecer, ficar linda, maravilhosa, fazer uma dieta rigorosa, muito parecida com a dieta do Adão e Eva, para não sobrecarregar esse fígado, né? E cuidar das doenças que você tem. Lembra? Dieta, você é o que você come, né? Para quem não lembra, aliás, o livro, eu estou cutucando a Livraria Cultura para ver se eles voltam a ter estoque, porque a Livraria Cultura que vende o livro está sem estoque. Então eu já falei com a editora para fazer isso. A primeira edição acho que ainda tem, a segunda edição que esgotou. Então, você é o que você come, cuida da doença que você tem, fala com o teu médico para descobrir o que você não sabia que tem,
Faz atividade física e não use nenhum produto tóxico que possa piorar a tua saúde e teu fígado, tá bom? E fígado é grave. Uma pergunta boa. Toda virose causa inflamação? Sim. Toda vez que você tem invasão, você se inflama. Né? Toda vez que entra um ladrão na tua casa, você fica inflamado, nervosa, ansiosa. Toda vez que o nosso organismo sofre uma invasão, o corpo vai se defender. E esse processo de defesa, de polícia brigando com bandido, sai tiro para todo lado, sai mortos, né, para todo lado. E tudo isso cria um processo inflamatório no corpo, às vezes localizado, no nariz ou no pulmão, entendeu? Perder o olfato é típico do Covid, não é só dele, mas é só dele. Vocês nunca ouviram falar em alguém perder o olfato ou perder a capacidade de sentir gosto da comida. Ou comer e falar, cara, tudo que eu estou comendo está caindo mal, não cai legal. Vocês nunca ouviram falar nisso. Agora está todo mundo ouvindo falar. Em torno de uma em cada 5, 2 em cada 5 estão tendo problema de olfato. É típico do Covid, não é só dele, mas é típico do coronavírus. A pergunta, quando vai ter a super live? Eu vou escolher um domingão desses, logo a gente faz um domingão para discutir tudo, mas aí abertamente, aí é um grupo fechado. Eu vou já programar para daqui uma semana. Estão perguntando se eu faço consulta online. Faço, aliás, só consulta online hoje, eu não estou fazendo presencial. Então quem quiser consulta online, vai lá na minha tela do Instagram, tem lá o direct, a mensagem, coloca teu nome, teu telefone, eu mando meu telefone e a gente agenda para amanhã. Tem alguém me perguntando sobre remédios, eu não vou responder, porque se eu falar que eu estou receitando berinjela e abobrinha para tratar, sai todo mundo correndo para comprar. E não é assim, tem que falar com o médico e o médico orientar. Obrigado para quem está elogiando, vou falar mais 4 perguntas aqui. Suplementos nutricionais. Olha, a gente tem tanto suplemento nutricional hoje, a questão é saber qual confiar. Eu confio em 2 ou 3 no máximo. Então, assim, eu sempre sigo os conselhos da minha mãe e da minha avó, que iam fazer bolo e falar assim, ó, vai comprar farinha Sol e fermento Fleischmann. Se não tiver farinha Sol e fermento Fleischmann, não vai ter bolo. Ponto. Por quê? Porque elas confiavam na qualidade. Então, hoje nós temos um problema, tem muito de tudo, muito ruim. De qualidade são poucos. O sol resolve para a vitamina D? Não. O Brasil é um dos piores países com osteoporose no mundo e tem sol o tempo todo. Países como Canadá, Inglaterra, Suécia, Suíça, Moscou, Rússia, ninguém vê sol. E lá não tem tanta osteoporose que nem aqui. Então não é o sol que faz diferença, é o rim, é a nutrição, é a medicina. Estou procurando pergunta. Uma outra pergunta aqui. Febre e tosse seca quer dizer que eu comecei o vídeo? Não. Febre e tosse seca quer dizer que você tem um processo infeccioso que está dando um processo inflamatório na região respiratória alta, que é a tosse seca, pegando garganta e traqueia. Mas nós estamos numa epidemia mundial do coronavírus. Eu primeiro tenho que falar, qualquer paciente que me liga, hoje eu comecei com uma febrícula, sensação de febre. Hoje eu comecei com uma dorzinha de garganta e um pigarro. Se é um paciente meu, eu falo, meu lindo, dá para fazer agora esse examezinho aqui? Dá. Então vamos garantir que não é um processo inflamatório brutal. Se for uma virose comum, não vai ter alteração inflamatória brutal. E eu não vou pedir exame do corona. No máximo, talvez o suave, que é o cotonete. Mas se eu garantir que o processo inflamatório não existe, eu falo, olha, por enquanto parece que é uma virose comum. Vamos ficar na Novalgina, inalação com água fervendo e sal, bastante banho, cama, dieta leve e fique em casa. Você e tua família. Porque você está com um processo infeccioso inflamatório agudo, que começou hoje. Todo mundo vai ficar em atestado em casa. Aí amanhã eu reavalio. E se eu perceber que a coisa está evoluindo, eu vou reavaliar laboratorialmente e falar, agora eu estou vendo que o teu processo inflamatório deu um salto. Então tem um incêndio grande acontecendo. Isso não é uma virose comum. Você tem um processo inflamatório. Mesmo que o suave, o cotonete dê negativo, eu vou falar que é corona.
E eu não vou pedir ponta de dedo nem sangue. Por quê? Porque esses exames são tardios. Esses exames a gente só vê depois, não no começo do incêndio. E eu suspeitando, eu vou falar, olha, a minha conduta é essa. Você, paciente meu, está tendo aqui a minha proposta. Você decide. Se você é meu paciente, você acredita em mim. E provavelmente faz. E eu tenho uma centena de pacientes que fizeram, melhoraram, e melhoraram graças a Deus. E graças a Deus nenhum paciente meu foi para o tubo ou foi para a UTI. Por quê? Porque a gente apaga o incêndio no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. E lembre-se, apenas, aqui em São Paulo, 40 milhões de pessoas aqui em São Paulo, ao redor de São Paulo, porque tem a grande São Paulo, chega até Campinas, Sorocaba, São José, tem 40 milhões de pessoas. 3%, no máximo 5%, de 100 pessoas, apenas 3, 4 ou 5% já tiveram contato com o vírus. Se em 4 meses foi 5%, mais 4 meses vai dar 10%. Mais 4 meses vai dar 15%. Já deu o final do ano. Então, se for nesse ritmo, até o final do ano nós vamos ter 20%, 30% da população com contato com o vírus. Ainda vai faltar um monte. Por isso que eu falo que a brincadeira... E como é que eu chamei? Eu não chamei de quarentena, eu chamei de hibernação. A hibernação vai durar mais tempo do que você estava imaginando. E por isso que os governos estão patinando, porque é um tal de fechar e soltar, e fecha e abre, e isso está acontecendo no primeiro mundo. Países que começaram a liberar, já começaram a segurar de novo. À noite, de onde vocês são, quero saber agora de onde é todo mundo.